Primeiramente, isto realmente aconteceu. Se você acredita em mim ou não, isso não importa. Esta é a coisa mais assustadora que já vi e ouvi. Eu estava começando a jogar Pokémon Yellow no meu computador, Windows Home 7. Então, decidi colocar alguns códigos de Game Shark para que tentasse forçar o professor Carvalho a lutar contra o Missigno. Ao invés do habitual Pikachu, achei que o resultado seria engraçado, para torná-lo mais divertido. Também mexi com a memória do game. O jogo finalmente carregou. Comecei um novo arquivo. Pulei todo o discurso do professor Carvalho. Coloquei meu nome como AAAA. E minha rival com o mesmo nome. Eu não me preocupei em escolher nomes reais para eles, pois o jogo provavelmente travaria de qualquer maneira. Levei meu personagem para fora de casa em direção ao gramado. Quando pisei na grama, o tema do professor Carvalho começou a tocar. Professor, ei, espere, não vá para fora. A personagem notou a presença do professor enquanto ele vinha correndo em minha direção. Professor, essa foi por pouco. Pokémon selvagem está pronto para a batalha. Carvalho estava virado para a direita quando a batalha começou. É nesse ponto que você normalmente enfrenta Pikachu, mas estranhamente a tela ficou preta quando normalmente se desvance para a tela de batalha. A música de batalha começou a tocar normalmente, antes de tudo mudar. Tudo começou a soar agitado, mas eu continuei. Então, do nada, o campo mudou de uma forma assustadora. A tela de batalha finalmente apareceu, com pixels agitados, misturando-se no lugar do adversário do professor Carvalho. Quando a animação parou, poderia jurar que ouvi o grito do Pikachu. Puro desespero. Meu coração estava batendo forte. A tela do jogo ficou coberta de um padrão estranho de pixels. Ambos, o professor e a coisa pixelizada, estavam completamente deformadas. O som, então, cortou para um ruído estático, enquanto a corrupção tornava-se pior. O grito de Pikachu poderia ser ouvido ao fundo, antes de se calar subitamente. Não ouvi estático ou gritos. Após alguns segundos, a tela mudou novamente, agora se tornando somente linhas pretas sobre um fundo branco, enquanto um som estranho se repetia, soando como batidas ou tiros. Isso não durou por muito tempo. Antes do som parar de vez e do jogo fazer mais alguns ruídos, uma parte da tela foi subitamente tomada por aquele padrão estranho novamente. Parecia uma letra H do lado de uma letra K. HK. O jogo ficou em silêncio, e eu achei que ele finalmente havia travado. As cores começaram a piscar e, de repente, se tornaram verdes e pretas. Depois de alguns segundos, a tela se transformou em uma bagunça tão grande de pixels que eu nem sequer consigo descrever. O barulho de estática tocou, e em seguida ouvi Pikachu gritar mais uma vez. Estática, batidas e ruídos. No final, houve um ruído e que foi baixado o tom aos poucos. Então finalmente cansei do jogo e fechei o emulador. Desde aquele dia, por alguma razão que não consigo explicar, me sinto muito mal porque eu fiz.